Ei, gente, tudo bom? Vocês estão preparados para o mês de agosto? O céu vai apertar o start e as coisas vão começar a acontecer com uma rapidez muito maior do que o normal, tá? Então, o segundo semestre, eu já venho falando aqui nos meus vídeos que ele vai abrir, né, mais e mais, cada vez mais, esse trígono de fogo que tem aí no céu, essa conexão, né, de Júpiter, de Saturno, que já são os dois construtores do zodíaco, né? Um vem antes do outro, um expande, o outro consolida, constrói a longo prazo, né? E eles estão se encostando já por muito tempo, né? O último ciclo mesmo que começou foi em 2020, e quando teve a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, agora eles estão conversando por trígono em signos de fogo. Isso é muito bom. Mas também, assim, nada cai do céu. Ainda mais quando a gente olha e fala de Saturno, né? Júpiter até dá umas coisinhas pra gente, é mais generoso, né? Expandindo a nossa essência solar e tudo mais, mas assim, nada cai do céu, tá? Com Saturnão em debilidade, e aí depende também como eles funcionam no teu mapa, né? A dinâmica que acontece ali. E, inclusive, assistam o vídeo que eu postei, o último, porque é importante para vocês acompanharem os trânsitos que acontecem todas as semanas, ou todos os meses que eu trago aqui para vocês, porque existe uma particularidade de cada mapa, de cada pessoa, de cada contexto, e o trânsito pode ser mais perceptível para um, menos para outro, isso depende muito se toca um ponto específico do seu mapa. Então, se você está com aquele planeta muito evidente ali, com uma área específica com holofote em cima, então é o que traz o preciosismo da astrologia, né, nas previsões e realmente assim, nos fatos, nos acontecimentos. Então, o que eu tô trazendo aqui para vocês é genérico, às vezes bate para vocês, assim, na questão de sentir uma vibe no ar, de sentir aquela energia, porque ela é presente para todo mundo, mas, sei lá, a gente tá falando de Marte, por exemplo, o que que é Marte para você? O que que ele rege na tua vida? Então, eu posso falar da questão da ação, da coragem, da proatividade, né, de Marte, ou então da questão das relações, do dinheiro, dos acordos, das parcerias de Vênus, mas para você, Vênus, sei lá, representa a carreira, né, as suas ambições, seus caminhos de vida, ou então a forma como você se comunica, não necessariamente os assuntos genéricos que aquela Vênus representa, né, como planeta. O que que a gente vai explorar aqui nesse vídeo? Eu vou dar uma pincelada nos trânsitos que vão acontecer, vou focar nos principais, eu quero trazer um vídeo para cada trânsito importante do mês de agosto, porque vale a gente aprofundar. Temos eclipse, uma lunação, uma que se encerra, uma que inicia. Temos a possibilidade de ver os primeiros resultados do que vem acontecendo desde setembro do ano passado, troca dos nodos de Virgem e Peixes para Leão e Aquário. A gente tem também o primeiro trígono de Júpiter e Saturno, e vou sempre tentar trazer o seu olhar para a tua vida, para o teu mapa, tá bom? Então vamos lá, dia 6 de agosto, a gente tem Vênus ingressando no signo de Libra. Ela sai de uma debilidade em Virgem e ela entra no seu domicílio. Então, Vênus, que vai reforçar todos os assuntos librianos. Libra é um signo de ar cardinal, que fala muito da questão das relações, né, dos acordos, das parcerias, dos relacionamentos. Então, ela vai estar dando uma forcinha ali para aquela área, tá? E aí, como eu sempre falo, depende muito. Às vezes você está com Libra no seu ascendente da evolução solar, ou você tem um ascendente em Libra, e aí tem uma Vênus em debilidade, por exemplo, em Áries, e aí agora ela está entrando na dignidade, mas ainda assim fazendo uma quadratura com a Vênus natal, tá? Então, é algum incômodo que pode acontecer ali para você encontrar uma saída, né? Deixar que aquilo flua melhor, mas diante de uma dificuldade que pode aparecer ali. Mas calma, não é para você ficar estressada, estressado, nem sempre é algo, nossa, assim, muito absurdo, né? No mesmo dia, a gente tem um trígono de Sol e Saturno, Sol em Leão, Saturno em Áries retrógrado. Então, é um dia que abre uma oportunidade da gente reavaliar algo que a gente tem feito, que a gente quer conquistar a longo prazo, mas que a gente já vem trabalhando desde fevereiro, desde maio do ano passado, mas principalmente desde fevereiro, quando Saturno ingressou em Áries, né? Então tem muita coisa aí esse ano que a gente já começou, já revisou, já tentou consertar, já quebrou a cara ou se frustrou, pensando que, putz, foi mais uma ficha desperdiçada. Então, muita coisa que a gente está tentando, e esse é a chave, sabe? A gente tentar. E aí,
no meio do caminho a gente vai ajustando. Tem muitos ajustes por aí. A gente já teve Mercúrio retrógrado 2 vezes, agora a gente tá com Saturno retrógrado, já Marte, Vênus, Mercúrio de novo, e faz parte da vida a revisão, né? Não adianta a gente achar que isso é ruim, não é ruim. Às vezes mostra algo ruim pra gente, mas que a gente não estava olhando. Então, agradeça o planeta retrógrado. Então, é um trígono, o trígono abre caminho, né, para você olhar para algo, de repente, que tá dando certo ou não tá dando certo, para você revisar, e que tem a ver com o seu Sol, né, que é o quem rege Leão, se você não tem o Sol em Leão, e com a área de Leão também, além da área de Áries, né, que são signos do mesmo elemento. Então, olha para essas áreas da sua vida, olha para esses planetas, vê o que acontece ali na dinâmica. Por exemplo, você que tem um ascendente em Escorpião, você tem Leão na casa 10 e você tem Áries na casa 6. Tá? Então, de repente, alguma questão que envolva trabalho, alguma decisão no trabalho, alguém de autoridade meio que aprova um projeto seu, né? Ou então te reconhece ali, né, numa decisão, pela sua proatividade, pelo trabalho que você faz. Pode ser algo desse tipo. Mas, como ele está retrógrado também, pode ser que você, se não recebeu aquilo que você gostaria, que você reavalie a forma que você está expressando o seu trabalho, né, produzindo e transformar em algo melhor para você desenvolver esse assunto, essa área da sua vida. No dia 9 de agosto, Mercúrio ingressa em Leão e aí essa área vai estar recheada. Para quem faz evolução solar e faz aniversário, muito legal, porque a gente vai ter Mercúrio, Júpiter e Sol, né, na mesma área, conversando entre si. Mercúrio fala de comunicação, de contratos, de assinar documentos, de aprovação de documentos, negociação. E Leão expressa, né? Leão fala, ou então se acanha com medo de ser rejeitado, reprovado, julgado, né? Então depende de como você trabalha a área de Leão, seu Sol, seu Mercúrio, tá? Ele vai passar essa temporada por ali, estimulando esses planetas também, porque ele é mais rápido, tanto do que o Sol quanto de Júpiter. No dia 10 de agosto, a gente tem um trígono de Plutão e Vênus, então ambos em signos de ar, né? Plutão retrógrado em Aquário, Vênus domiciliada em Libra. Então aqui é um momento interessante, se tocar no seu mapa, de ter uma conversa profunda, mas que tenha um resultado positivo, ou então abrir caminho para que alguma coisa se mostre e que não necessariamente seja tão boa assim, né, que pode ser dentro da sua relação, dentro do seu contexto familiar, porque, como eu sempre falo, o trígono abre caminho, para o bom ou para o ruim. Mas, como também o trígono, ele pode mostrar algo desafiador, mas para você depois ter um benefício, tá? O trígono, ele tem a natureza jupiteriana. Depois que abaixa a maré, as coisas, né, se alinham e ficam melhores. Então, dinâmicas de poder, né, de controle, aqui podem ser conversadas, avaliadas, mas pode ser também, por exemplo, como Plutão fala de poder, né, e Vênus em Libra, assim, traz esse potencial também para você fechar contratos, acordos, tem a questão do dinheiro de Libra também, de Vênus também, pode ser um momento interessante para você, sei lá, aumentar os ganhos, ganhar uma quantidade de dinheiro, isso depende muito, tá? Ao mesmo tempo que acontece esse trígono, no mesmo dia, Vênus e Netuno vão fazer uma quadratura. Pode ter uma névoa no meio do caminho, né? Normalmente está acontecendo isso, ao mesmo tempo que um toca Plutão, por fluidez, com Netuno acontece o oposto que acontece com Plutão. Então, tem um potencial, tem uma fluidez, tem uma coisa boa ali para ser trabalhada, discutida, reavaliada, mas ao mesmo tempo, as palavras podem ser mal interpretadas, né, os acordos podem ser mal elaborados, você pode receber uma informação de uma maneira estranha, ou alguém pode te prometer algo muito bom para ser verdade, você acreditar naquilo. Então, é um dia para você ficar atenta com as informações que chegam para você em relação a essa dinâmica, né? Você e outra pessoa. Não é um dia para você decidir nada grande, é para você ajustar a dinâmica ali entre você e outra pessoa, e não bater o martelo. Eu tô falando trânsito por trânsito, mas eu vou fazer um negócio. Eu acho que eu vou focar mesmo nos trânsitos maiores, por quê? Porque semanalmente eu trago aqui os trânsitos semanais, né? Então acho que aí a gente explora melhor. Então eu não vou jogar fora o que eu fiz até agora, vou deixar vocês com essas informações e a gente vai focar no principal do mês. No dia 12 de agosto, às 14h47, a gente tem uma lua nova e um eclipse solar total no signo de Leão, no grau 20. Tá? Então aqui abre um ciclo, mas é um ciclo vitaminado, turbinado, porque tá
acontecendo junto com o eclipse. Eclipses trabalham em camadas, eclipses são sinônimos de mudanças, então espere que esse ciclo vá trazer mudanças importantes na sua vida, principalmente se você está com o leão ativado aí no teu ciclo, se você tem pontos importantes perto desse grau, tá bom? Eu tenho, por exemplo, Vênus a 21 graus retrógrada em Leão, então vai pegar praticamente em cima dessa Vênus. E aí eu tenho, minha Vênus rege a casa 7, a casa 2, então pega aqui também essas questões de dinheiro, de relacionamento. Leão joga para o meu Sol é em Virgem, casa 6, então pega também assuntos de trabalho, a expressão do meu trabalho, a maneira como eu executo o meu trabalho, rotina, alimentação e tudo isso que envolve a saúde também, tá? Então isso para mim vai pegar tudo isso e eu já estou trabalhando os eclipses de Virgem e Peixes, porque eu tenho Sol em Virgem, e o último eclipse em Virgem, ele caiu em oposição ao meu Sol, tá? Então eu realmente estou conseguindo enxergar, aliás, eu estou conseguindo agora realizar de fato as mudanças que eu quero fazer nessa área da minha vida, agora próximo do próximo eclipse. Se você tá com o Sol aí como comando do teu ano, se você tá com o Leão como comando do teu ano, ou se pega algum ponto próximo do teu mapa, né? Se for nos signos fixos, por quadratura e oposição. Se for nos signos de fogo, por trígono. Se for em Libra ou em Gêmeos, por sextil. Numa lua nova, normalmente, a gente sempre usa aquela analogia, né? Que a gente planta uma semente. Só que numa lua nova com o eclipse, a gente planta uma árvore toda ao mesmo tempo, assim, de uma vez só, sabe? Então, ela é turminada, ela é vitaminada e assim, a gente, claro, sempre tem que ser proativo, a gente sempre tem que fazer a nossa parte, a gente sempre tem que ir de encontro ao que a gente quer, ainda mais sabendo que essa área vai ser estimulada na nossa vida, tanto a área de Leão, quanto o Sol, né, que é quem manda em Leão, e também, no meu caso, né, que toca um planeta específico e estimula outras áreas da minha vida. Mas é meio que a vida vai levando a gente para aquele lugar, ela meio que mostra aquilo pra gente. E a longo prazo, né, que ele trabalha a cada 6 meses, tem outro eclipse, e aí vai trabalhando, trazendo essas mudanças gradualmente. Para quem tem os nodos também, em Virgem, Peixes, né, tá finalizando um ciclo, logo depois a gente vai ter um outro eclipse, mas ainda vai pegar em Peixes, e os nodos já vão ter trocado, tá? Então já está começando o processo de retorno nodal ou no meio do caminho, né? Depois de 9 anos que aconteceu o retorno nodal para uma pessoa, ou então o próprio retorno nodal, né? Que é um ponto de amadurecimento. E isso acontece a cada mais ou menos 18, 17 anos, 19 anos, depende para cada pessoa. Alguns dias depois do eclipse, os nodos trocam de signo. Então, o nodo norte entra em Aquário, o nodo sul entra em Leão. Tá? Então, como eu disse, já começando esse processo de mudanças para as pessoas que têm os nodos nesse eixo, ou então tem pontos específicos ali, porque em algum momento a pessoa que tem um Sol em Leão, o nodo norte vai tocar esse Sol, o nodo sul, desculpa, e o nodo sul ele fala de quê? De desprendimento, de quebra de padrão, né, de mudar algum hábito, de baixa autoestima e trazer o direcionamento para área de Aquário, né, que é um norte mesmo. 28 de agosto a gente tem um eclipse em Peixes, vai ser uma lua cheia em Peixes no grau 4, tá? E lembrando que em eclipses o céu ele apaga, né? Ou porque o sol, a luz do sol apagou, ou porque a luz da lua apagou. E aí de dia a gente não tem luz, de noite a gente também não tem luz. Então é por isso que existe essa quebra de padrão, é como se o processo natural das coisas tivesse um gap, assim, né, sei lá, uma onda diferente ali, né? Por isso que eles trazem essas mudanças para a nossa vida. O fechamento desse processo, né, de eclipses nos eixos no eixo de Virgem e Peixes, é a culminação também do que começou lá atrás, na lua nova em Peixes, é o amadurecimento de um ciclo, e agora no processo minguante traz um toque a mais, uma força maior para mudanças, mas é mais para um direcionamento, porque o nodo norte está em Peixes ainda, né, que fala de direção. Duas coisas importantes, tanto o processo minguante trazendo mudanças, quanto também você consegue enxergar, você consegue ver. Então, se você está com Peixes no ascendente da sua evolução solar, se você tem pontos importantes em Peixes, principalmente perto do grau 4 e 51 minutos, pega lá mais forte. Se você está com Júpiter ativado no teu ciclo, porque quem manda em Peixes é Júpiter, pega mais forte também. Então, você está numa profecção, num signo ativo de Peixes,
pega muito. E aí você observa a área que peixe está, o que ele representa, o que esse Júpiter representa, quais conexões que ele faz no seu mapa. E por último, a gente tem o primeiro trígono de Júpiter e Saturno. Como eu disse no início do vídeo, eles estão já se tocando desde 2020, agora abre uma fluidez, né? Então você vai olhar para sua área de Áries, você vai olhar para sua área de Leão, né? E também, se quiser aprofundar, o que Marte representa na sua vida, o que Saturno representa na sua vida, o que Júpiter representa na sua vida, e aí Júpiter rege Sagitário e Peixes, então também vai estimular essas áreas. Se você não tem Sol em Leão, vai estimular seu Sol também. Saturno rege Aquário e rege Capricórnio, estimula essas áreas também, tá? Muita coisa aqui, mas principalmente se você tem Júpiter e Saturno conectados no seu mapa, pega bastante. Eu, por exemplo, que tô com Aquário como signo ativo, eu tô com Saturno comandando o meu ciclo, e Júpiter está estimulando uma área muito importante para mim, que é Leão, onde eu tenho um stellium, eu tenho 4 planetas lá. E aí vão ter mais 2 toques além desse, de trígono entre eles, isso é raro, tá? Porque Júpiter vai ficar retrógrado, eles vão se encostar. Depois, no finalzinho do ciclo de Júpiter em Leão, eles vão se tocar novamente. E é muito legal, porque o Júpiter é o abre-alas de Saturno, ele vem antes de Saturno, expandindo, e Saturno vem concretizando, consolidando. Então é expansão e construção, né? Expansão é oportunidade e você fazer alguma coisa com aquilo a longo prazo, né? E Saturno em Áries exige coragem, exige iniciativa, exige que você tome uma decisão, né? Pondere o que você está fazendo, né, com responsabilidade, com discernimento, mas que você haja. Acho que deu para entender a intensidade, né, desse mês. Tem vários outros trânsitos que eu vou trazer aqui para vocês semanalmente, para você ir conectando aí com a sua vida, com o seu mapa, tá bom? Vou dando exemplos para vocês também. É assim que eu trabalho, eu faço previsões astrológicas, as pessoas validam nas suas próprias vidas nos primeiros 30 dias, porque eu faço previsões gerais e também mensais. Aí você vê realmente que aquilo que eu tô falando acontece. Às vezes um detalhe muda, outro detalhe, né, uma coisa fica meio parecida, mas é claro, eu não sou Deus, né, mas eu tenho um mapa ali, eu uso ele como meu guia, para te guiar. Então, se você se interessa em fazer uma leitura personalizada, individualizada, todos os meus dados estão aqui na descrição do vídeo, meu e-mail, minhas redes sociais. Aproveita, mês de agosto eu tenho algumas poucas vagas ainda. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu hype, comenta aqui se você tá sentindo uma vibe boa, se mudanças já estão acontecendo na sua vida, se você tá com um desses signos ou desses planetas ativos no teu ciclo, se esses eclipses já estão mexendo aí com alguma coisa. Enfim, eu gosto de trocar aqui com vocês sabem, eu respondo todos os comentários, tá bom? E é isso, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você não perder nada. Então, beijos e até o próximo vídeo.